Disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho falado dessas coisas, estando ainda convosco. Ora, o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Eu vou, mas voltarei a vós. E se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais. Já não falarei mais convosco, pois vem aí o príncipe deste mundo. Ele nada pode contra mim, mas é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Pentecostes para nós é um dom nessa liturgia belíssima que a igreja tem nesse dia e que depois se estende a toda semana. Temos uma oitava, as grandes festas na igreja são celebradas durante 8 dias. Temos a oitava de Natal, oitava de Páscoa e oitava de Pentecostes. Portanto, a festa é grande, né? Pentecostes é um dom que se realiza na liturgia, que se realiza na vida também de cada um de nós e na vida da igreja. Isso vem do Monte Sinai. Primeiro, os judeus celebravam Pentecostes rememorando a lei, sobretudo os 10 mandamentos. Jesus vem trazer a nova lei, que não destrói a lei passada, mas corrobora e aperfeiçoa. Não vim destruir a lei e os profetas, mas vim completá-la. E nesta nova aliança, Jesus Cristo vem, através de sua morte na cruz, completar a lei antiga e trazer uma nova e eterna aliança, selada pelo sangue dele. E Pentecostes vem nos mostrar esta aliança de modo bem claro, não só para nós, mas para o mundo inteiro. E Pentecostes se realiza não apenas naquele dia, lá no cenáculo, mas se realiza na igreja e na vida de cada um de nós. Vejamos em primeiro lugar o que aconteceu naquele dia. Estavam os apóstolos reunidos no cenáculo, a pedido do próprio Jesus: não vos afasteis de Jerusalém, mas ficai aqui até receberdes a força do alto, o Espírito que eu vos enviarei do Pai. Ficai em Jerusalém. E permaneceram aqueles 10 dias depois da ascensão, reunidos no cenáculo, em companhia da Virgem Maria e em oração. No final desse tempo, ali pela hora de tércia, tradicionalmente se diz às 9 da manhã, estando as portas fechadas, um vento impetuoso penetrou. E ficaram todos cheios do Espírito Santo, que apareceu em forma de línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. Estavam ali os 11 apóstolos, os discípulos, com Maria. Eram cerca de 120 pessoas. E cheios do Espírito Santo, se encheram também de alegria e de força, compreenderam todas as coisas que Jesus havia dito e começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Abriram as portas e, movidos por aquele acontecimento que foi estrondoso, muita gente foi à porta do cenáculo.
Jerusalém estava empolvorosa com tudo aquilo. Realmente foi algo extraordinário para se encher de tanta gente. Quando os Atos dos Apóstolos falam que os apóstolos batizaram, depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas, mostra exatamente quanta gente havia lá diante daquele cenáculo. E Pedro tomou a palavra como chefe da igreja e começou a pregar, chamando a atenção, inclusive, do pecado daqueles homens. Perguntaram então o que fazer. E Pedro disse que se arrependam dos pecados e sejam batizados. E assim, assim aconteceu. Como eu disse, houve 3.000 pessoas que entraram na igreja naquele dia. Que efeitos ocorreram nos apóstolos naquela ocasião e nos discípulos? Primeiro, o entendimento da verdade. Jesus diz: o Espírito Santo que eu vos enviarei do Pai, vos ensinará todas as coisas e vos fará compreender. A primeira ação do Espírito Santo nos apóstolos foi exatamente fazê-los compreender a verdade. Compreender quem era o Messias, que não era um chefe político, como alguns pensavam, que não era um rei aos moldes mundanos, que viesse trazer Israel ao seu esplendor antigo, mas que era um Salvador, e que esse Salvador da humanidade vinha para reunir os filhos de Deus dispersos pelo mundo inteiro. Os filhos que entrariam na igreja, aqueles que Deus predestinou. Compreenderiam também que para haver a salvação era necessário passar pela morte, pela paixão e morte da cruz. Compreenderam a grande verdade da ressurreição e da glória. E compreenderam a sua missão no mundo, que era agora espalhar o Evangelho, a boa nova da salvação pelo mundo inteiro, para que todo aquele que cresce e fosse batizado entrasse na vida eterna, entrasse para o céu. Acreditaram e creram nisso e compreenderam. Por isso começaram a pregar e a falar. O segundo efeito foi a fortaleza. Ficaram homens fortes, estavam cheios de medo, com medo dos judeus, as portas fechadas. E de repente abriram as portas e começaram a falar abertamente. E começaram a chamar a atenção dos judeus que haviam matado Jesus. Essa virtude da fortaleza era uma fortaleza para suportar todas as perseguições que ocorressem. E os apóstolos todos suportaram. Os primeiros discípulos de Cristo, sobretudo naqueles três primeiros séculos, deram a vida por nosso Senhor. Quanto sangue derramado pela fé. E tudo isso foi a força do Espírito Santo, dada no dia de Pentecostes. Mas também uma força não só para o martírio, porém para saírem por toda parte corajosamente falando do Evangelho, sem medo algum, com essa vontade grandiosa de salvar as almas, de trazer as pessoas para Deus no seu Filho Jesus. Essa fortaleza tão necessária nos dias de hoje, ela ocorreu nos apóstolos e ocorre na igreja. Receberam também o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. Línguas de fogo que se expressou depois pelo dom das línguas, que expressa a missionariedade da igreja. A igreja é para todos os homens. Pentecostes é o oposto de Babel. Enquanto em Babel as línguas se confundiram e os homens terminaram se espalhando, formando famílias e nações, devido às suas línguas e às suas culturas que foram se formando, numa confusão. A palavra Babel realmente significa confusão. Agora, o Espírito Santo reúne todos em diversas línguas. Santo Agostinho diz que ali em Pentecostes estava a expressão da igreja no dom das línguas, porque todos falavam e cada um entendia na sua própria língua materna. Não era apenas um falar sem sentido,
mas eram línguas compreendidas com suas estruturas próprias, mas mostravam exatamente essa grandeza e essa universalidade da igreja. E explica Agostinho que isso ocorre hoje, já no tempo dele ocorria, porque o evangelho já tinha se espalhado por toda parte, e hoje, se pudéssemos reunir todos os católicos num lugar só, nós ouviríamos aquilo que aconteceu em Pentecostes em grau muito maior, porque cada um falaria na sua própria língua. A gente vê isso lá em Roma, por exemplo, na Praça de São Pedro, quando estamos esperando lá o Papa aparecer na janela para o Ângelus, né? Quantas línguas, né? Tantas línguas, do lado, da frente, atrás. Mas quando o Papa vem e se apresenta, a gente vê que uma língua só acontece, que é a língua da fé, a língua da igreja. E quando todos nós rezamos o Pater Noster, em latim, mostra aí a importância de uma língua única, que reúne a todos naquele momento, mas que expressa o que cada um já tem na sua vida, na sua própria língua. Quando fala língua aí, não é apenas um meio de comunicação, mas língua como expressão da própria identidade de um povo, de uma cultura e de uma vivência. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz lá, coloca todos compreendendo numa língua só as grandezas de Deus. Essa foi a grande graça que o Espírito Santo trouxe aos discípulos de Cristo, aos apóstolos, com o dom das línguas. O Espírito Santo também lhes deu discernimento para julgarem. Os apóstolos logo começam a julgar. Vocês erraram. Vocês condenaram o inocente. São Paulo vai dizer depois: examinai tudo e ficai com o que é bom. Os apóstolos enfrentariam diversos povos com religiões distintas, com cultos pagãos diversos, com culturas diversas, e ali precisavam discernir para colocar o evangelho. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Senão nós nos perdemos, ou nos paganizamos, ou nos impomos sem amor. Por isso a necessidade do julgamento. Isso que aconteceu com os apóstolos acontece também conosco quando nós recebemos o Espírito Santo. Recebemos no nosso batismo, recebemos na nossa crisma de modo pleno com os 7 dons e recebemos em cada confissão que nós fazemos. E estamos com o Espírito Santo quando estamos em estado de graça. Portanto, o Espírito Santo está em nós, somos templos do Espírito Santo. Por isso devemos buscar, com a igreja, compreender a verdade, aquilo que Deus quer de nós. Sobretudo, temos um compromisso com a doutrina, com a fé, com aquilo que a igreja nos ensina, que vem dos apóstolos até hoje. Esse compromisso com o magistério, que nos traz a Sagrada Escritura e a tradição da igreja. Portanto, o Espírito Santo nos ilumina para que possamos compreender aquilo que Deus quer de nós e compreender, tanto quanto é possível para nós, as verdades da fé e vivenciar essas verdades e crer nessas verdades, sobretudo, e com respeito àquilo que a igreja ensina sobre ela mesma. A fortaleza tão necessária nos dias de hoje. Se tivermos que pedir um dom, e devemos pedir todos os dons ao Espírito Santo, deveríamos pedir, sobretudo, o dom da fortaleza. Em tempos tão difíceis e de tantas perseguições, seja por fora da igreja, seja dentro, precisamos muito desse dom. O dom da fortaleza que nos leva a suportar com paciência tantas afrontas que sofremos por causa da fé, por causa de Cristo e por causa da sua igreja. Mas também o dom da fortaleza que nos leva a sofrer as nossas próprias limitações e dificuldades e fragilidades. O dom da fortaleza que nos leva a nos levantarmos sempre quando nós caímos. Mas o dom da fortaleza que nos leva a sofrer por causa da fé.
Porém, esse dom deve nos levar a irmos em frente com vontade de servir a nosso Senhor, de espalhar nosso Senhor por toda parte, de irmos ao encontro do paganismo que impera e com coragem expressarmos o que Deus quer de nós, falarmos de Deus e levarmos a doutrina da igreja por toda parte. E isso exige de nós esse dom da fortaleza. Mas dom da fortaleza também para resistir às tentações do diabo, do mundo que nos abala e nos envolve, e da nossa própria carne revoltada por causa do pecado original, para que tenhamos o verdadeiro equilíbrio, a verdadeira ordem que Deus quer de nós. Precisamos desse dom da fortaleza. O Espírito Santo fala em línguas, e línguas ali aparecem em forma de línguas de fogo. Isso nos impele a professarmos a nossa fé abertamente, não com vaidade, não com arrogância, não nos impondo uns aos outros, mas com amor e firmeza, com coragem. Essas línguas de fogo nos mostram exatamente isso. Esse dom das línguas foi dado para a edificação, e são dons extraordinários. Mas nesse sentido, que nós nos entendemos, do ponto de vista contínuo, é o dom da profissão de fé. Também o discernimento, temos que ter discernimento das coisas. Eu tenho que dizer o que é, discernir o que é certo e o que é errado. Se alguém me pergunta, por exemplo, o aborto é pecado? Sim, mas você não pode julgar uma mulher, não pode julgar uma pessoa. A intenção da pessoa eu não posso julgar. Mas o erro eu posso julgar. Quem é você para julgar? Eu posso. Posso julgar o erro. Posso dizer que isso é certo ou isso é errado? Essa capacidade eu tenho de julgamento. A ideologia de gênero, fica a escolha de cada um, está errado. Quem é você para julgar? Posso julgar. Deus me deu discernimento para isso. Mas Cristo não disse, não julgueis e não sereis julgados? Sim. Santo Agostinho diz, não julgueis as intenções. E eu não posso fazer juízo temerário, sem fundamento. Mas eu posso julgar. Se eu perder a capacidade de julgar as coisas, eu perdi a capacidade de discernimento. Quando eu escolho uma coisa e rejeito outra, não estou julgando. E o próprio Cristo me diz que eu posso julgar em outro momento. São Paulo diz, julgai tudo, escolhei o que é bom. O próprio São Paulo condena o povo de Corinto porque não expulsou da comunidade um incestuoso que estava dando escândalo. E São Paulo diz, eu o julguei e o lancei à mão de Satanás para que ele se converta no último dia. Então por que não podemos julgar? Quem sou eu para julgar? Muitas vezes disse. Não podemos julgar das intenções, mas dos atos. O que é certo, o que é errado. Quando diz Jesus, seja o vosso falar, sim, sim, não, não, o que vem fora disso vai do maligno, que é isso se não fazer um julgamento. Portanto, temos que julgar o que é bom, tendo como fundamento os ensinamentos de Cristo e da igreja, e escolher o que é bom. Repito, não podemos fazer juízo temerário, isso é pecado. Juízo sem fundamento, isso é pecado. Julgar as intenções das pessoas, as consciências, também isso não pode. Só Deus conhece o coração de cada um, a consciência, como se diz. Porém, o fato, temos que dizer que é errado. E quando a igreja parar de expressar a verdade e condenar o erro, ela deixa de ser igreja. E, na verdade, Cristo fez isso o tempo todo, chamando a atenção daqueles que estavam no erro, mas elevando aqueles que tinham algum sentido de verdade, ou aqueles que estavam
exatamente abertos à verdade. Temos isso, por exemplo, no encontro com a samaritana e com outros. Portanto, Nicodemos é outro exemplo, né? Portanto, o Espírito Santo deu aos apóstolos essa capacidade de discernir e nos dá também. Façamos com humildade, sem arrogância e sem orgulho. Porque é aí que está o nosso erro, quando nos achamos melhores do que os outros. Pela graça de Deus, somos o que somos. Parafraseando São Paulo. Como é a presença do Espírito Santo em nós? O Espírito Santo, como eu disse, vem no batismo. Fomos batizados no Espírito Santo. E nos tornamos templos de Deus. Na cerimônia do batismo, o padre sopra sobre a criança e diz: Ex habeo imunda spiritus, ed alocum Spiritus Santo Paráclito. Sai dele espírito imundo e dá lugar ao Espírito Santo. E no momento do batismo, nós nos tornamos templos dele. Pela graça. Na crisma, na confirmação, vem a plenitude dos dons. E assim o Espírito Santo vai agindo em cada sacramento. Quando o padre impõe as mãos nas oblatas no altar, está exatamente pedindo que o Espírito Santo venha e faça ali a consagração. Na absolvição, é o Espírito Santo que vai, com a sua graça, para que haja o perdão dos pecados e a reconciliação da alma com Deus e com a igreja. É o Espírito Santo que vai unir o casal no sacramento do matrimônio. E o Espírito Santo quem vem sobre um diácono, vem sobre um sacerdote ordenado e vem na plenitude diante de um bispo, sobre um bispo na sua ordenação. É o Espírito Santo agindo nos sacramentos. Mas quais são as condições para nós recebermos o Espírito Santo? Queremos tanto o Espírito Santo em nós. Quais são as condições para ele permanecer em nós? Vejamos como estavam os apóstolos. Estavam lá unidos em oração com Maria, mãe de Jesus. Daí nós vemos 3 condições para que o Espírito Santo venha a nós. Primeiro, unidos. Segundo, em oração. Terceiro, com Nossa Senhora. Senão não vem. Senão não permanece. Primeiro, unidos. Nós devemos ser construtores da unidade. E essa unidade de fé, que é uma das notas da igreja, unidade de fé, unidade de disciplina, ou como chamam de governo, e unidade de sacramentos. Busquemos a unidade. Quem não quer a unidade é o diabo. Jesus fez uma oração na última ceia, que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Mas para construir a unidade é difícil. Nós temos que passar por cima das nossas vaidades, do nosso orgulho. Temos que ter caridade. Vivemos às vezes tão desunidos dentro da igreja. Vivemos hoje numa crise muito grande, todos sabem disso, isso é muito conhecido dentro da igreja, em toda parte, em todos os lados. Mas olhamos aquilo que diz respeito a nós, de modo específico, segundo a nossa tradição religiosa. Olhemos os grupos ditos tradicionais. Quanta divisão! Quanta divisão! Todos defendem a missa tradicional, mas nem nisso tem unidade. Uns falam que a missa tem que ser de João 23, do missal de João 23. Outros já levam para São Pio X. E vão e fazem críticas. Um quer a Semana Santa segundo Pio XII, outro diz que essa reforma foi errada e já vão para trás. Quanta divisão dentro da igreja e nos nossos meios. Vamos ver quantos grupos ditos tradicionalistas nós temos. Uns aceitam o Papa, outros não aceitam o Papa.
Os que não aceitam o Papa são chamados sedevacantistas, não querem contato nenhum com aqueles que aceitam e não querem participar da Santa Missa, mesmo que seja a missa dita de São Pio V, porque simplesmente aceitam, respeitam o Papa, ou reconhecem a validade da eleição. E quanta divisão por causa disso, mesmo entre os sedevacantistas, uns são conclavistas, outros não, outros esperam que venha o Espírito do alto e auge uma eleição, outros já se reúnem e fazem um conclave por conta própria e começam a ordenar padres e sagrarem bispos de toda parte, de modo tão desordenado. Quanta divisão! Mesmo entre nós, quanta divisão! O Espírito Santo não vai agir dessa forma. E essas divisões não são por causa de doutrina, não se enganem. São por causa das vaidades, por causa de um orgulho, em que cada um quer dizer, eu tenho a verdade. E hoje, com o advento da internet, então ficam atrás de um teclado e dizem, eu tenho a verdade, que não está comigo, não está certo. E aparece um aqui, outro acolá, criticando os outros e na verdade só se expressam nas críticas. Porque se os outros, se não houver a quem criticar, não se elevam, não aparecem. E onde fica a pregação da doutrina, que tanto defendem? Quase não existe. Onde fica a pregação da santidade, dos caminhos para a santidade, quase não existe. Onde fica a verdadeira assistência religiosa aos fiéis, conduzindo a cada um como rebanho para a vida eterna, quase não existe. É mais vaidades, isso divide. Quando falam daqueles que são ligados à missa de São Pio V, quanta divisão, isso faz mal, isso é diabólico. O Espírito Santo não está agindo aí, isso é bem claro. Inúmeros grupos, cada um de uma forma. É uma resistência para cá, outra resistência para colar, e um não aceita isso, outro não aceita, e ficam brigando entre si, se digladiando. E o diabo fica em cima, tripudiando, dando gargalhadas, dizendo, olha só como não se amam. Porque não há humildade e não há caridade. E a condição para o Espírito Santo agir é que haja essa unidade, que busque a união. Estavam os apóstolos unidos em oração. Interessante que havia dissensões entre eles, claro. Até dúvidas. Só que estavam unidos. E seguiam a voz de nosso Senhor. E unidos em oração. Daí a importância de estarmos mais rezando do que falando. Os que mais defendem a igreja, será que rezam como deveriam rezar? Se colocam diante do sacrário, vivem vida de penitência, sem que os outros saibam. Porque é muito fácil fazer penitência para todo mundo ver e me aplaudir, achar que eu sou santo. Não. Mas essa vida de oração e sacrifício é tão necessária. Sem ela não existe salvação, não existe santificação das almas. Sejam bem claros disso. Toda a pregação do Evangelho tem que ser precedida pela contemplação do Evangelho. Toda a pregação de Jesus Cristo tem que ser precedida pela contemplação de Jesus Cristo. Senão, o Evangelho não vai nos corações e nas vidas. Estavam unidos em oração. Como diziam os escolásticos, contemplata alis tradere. Eu vou entregar aquilo que eu contemplei. Vemos hoje um perigo muito grande na igreja, em toda parte, é a chamada heresia da ação. Muitos programas pastorais, porém pouca vida de oração. Muitas reuniões são necessárias, programas são necessários, Deus quer a nossa colaboração, porém pouca oração, pouca contemplação. E o que dá vida a todo programa de apostolado
é a vida espiritual, ou seja, a vida de oração. Os apóstolos estavam unidos em oração, mas estavam com Nossa Senhora, porque a igreja caminha com Nossa Senhora. Ela é a mãe da igreja. Ela que nos inspira, nos protege, nos guarda, nos defende, e é quem está conosco. É sob o olhar de Maria que a igreja caminha. Ela é a plenitude da realização da igreja. A igreja se realiza nela, podemos dizer, a sua plenitude. Por isso ela foi coroada no céu como rainha, porque ali está em Maria a igreja, não só a mãe da igreja, mas a própria igreja já na plenitude, com a verdade, com os seus dons, enfim, a igreja como tal. Por isso estavam os apóstolos com Maria. Pentecostes está aqui hoje. Que respostas nós vamos dar ao Espírito Santo na nossa vida? Quando sairmos dessa igreja, o que faremos para que o Espírito Santo realmente continue habitando em nós? Como seremos dóceis ao Espírito Santo? Nas nossas ações, nas nossas palavras. Buscaremos mais viver essa presença do Espírito Santo em nossas vidas? Pentecostes continua em cada um de nós. Somos templos do Espírito Santo. Vivamos essa plenitude para que possamos, dóceis a Ele, alcançarmos a santidade. Amém.